Olá, eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre construção de marca, sobre desafios, oportunidades e evolução, da carreira e do mundo. Tudo que importa é tudo aquilo que interessa, que inspira, que vira assunto, que se conecta com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento e com o nosso trabalho. A nossa segunda temporada é uma parceria com a Pupila Brand Studio, uma plataforma de marketing e inteligência artificial, para que marcas e agências criem conteúdo como imagens, vídeos e textos alinhados à identidade da marca, com velocidade, consistência e eficácia operacional. Comigo nessas conversas está o fundador da Pupila, Daniel Alencar. Obrigado, Bia. A gente convidou pessoas por trás de algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo para falar sobre aquilo que importa quando o assunto é inteligência artificial. Na prática, no dia a dia, para todo mundo e para cada um. No episódio de hoje, a gente está com a Roberta Landucci, Head de Marketing da BP, o maior hub privado de saúde da América Latina. Esse é um episódio especial para todo mundo que estuda branding ou que consome o conteúdo da Beats e vê referências ou cases de marca e comunicação e sempre pensa, mas a Coca-Cola pode. Mas para essa marca é fácil. Eu acho que a gente tem o privilégio hoje de falar com uma das pessoas por trás de uma marca num segmento pouco óbvio, super complexo, a gente estava falando aqui agora há pouco, e super sensível, cheio de informações sensíveis e urgentes muitas vezes a serem transmitidas por aí. Mas não deixa de ser menos desafiador quando o assunto é criatividade, inovação e comunicação. Então, como é que a gente faz o que a gente entende como construção de marca e comunicação criativa num contexto muitas vezes distante daquilo que a gente entende como o clássico de marca, comunicação, campanhas, enfim. Com uma pessoa que, pelo que a gente estava conversando, já fez o clássico também. Então, acho que para você fica até nítida a diferença, eu imagino. Mas, Roberta, queria passar a palavra para você, pedir para você se apresentar um pouco, respondendo o que hoje você considera a parte mais legal do que você faz e a parte mais desafiadora do que você faz? Bom, eu sou a Roberta, eu sou publicitária de formação, estou nesse mercado há bastante tempo, já passei por várias indústrias, realmente, das clássicas. Então, eu fui do mercado financeiro, fui da indústria, fui de telecom e agora eu estou nesse mundo, né, nesse universo que é a saúde, que ao mesmo tempo que é bastante desafiador, ela também tem um imã. Quase que a gente não consegue sair desse universo depois que a gente vai para ele. Eu hoje trabalho na BP. A parte mais legal de trabalhar na indústria, né, nesse mercado da saúde, é o próprio fim, que é a gente trabalhar com a vida, né? O propósito da BP, inclusive, é valorizar a vida. Então, a partir desse grande elo condutor que a gente tem dentro de casa, né, de todos os colaboradores, médicos e toda essa cadeia da saúde, no fim das contas a gente sabe que as pessoas estão saindo de lá melhores, né, com mais qualidade de vida. Então acho que essa é a parte que mais nos conecta com a empresa. E a parte desafiadora é que a gente está num universo hoje de extrema personalização. Então, a gente tem pessoas na jornada da doença, a gente tem pessoas na jornada da prevenção, a gente tem pessoas na jornada crônica, e a partir daí, né, a gente tem uma combinação de dados importantes para que a gente faça comunicação de relevância, e de acordo com aquilo que a gente acredita que e de acordo com aquilo que é a identidade dessa empresa e o propósito dessa empresa. Então, para mim, essa questão de personalização hoje em dia, são 53 especialidades que a gente tem hoje na medicina. Então, se você for olhar só por especialidade, são 53 customizações. E fora isso, uma série de outros dados ali que a gente precisa combinar para fazer uma comunicação de relevância para o nosso público, né? Então, eu acho que é esse o nosso grande desafio quando olha para essa área de relacionamento, marca e marketing. Quero muito entrar nessas 53 possibilidades, né, o tempo inteiro para comunicação, mas antes eu fico curiosa mesmo para saber do publicitária de formação, tendo passado, né, por esses mercados mais, acho que mais abertos realmente, né, comunicação mais ampla, etc.
Quando você chega na área da saúde, o que você acha que você já sabia muito bem e foi muito útil? E o que você sabia muito bem e não te serviu, você teve que aprender outras coisas? Eu acho que assim, eu tinha bastante clareza em relação ao processo que a gente precisava conduzir para a gente chegar num posicionamento desejado. Por outro lado, o que eu encontrei foi muito pouca informação para que a gente pudesse fechar um diagnóstico preciso em relação a por onde a gente precisava ir. Então, é um mercado que, entre aspas, é mais atrasado quando a gente compara com o mercado financeiro e tal. Então, pesquisas de mercado, por exemplo, do ponto de vista de comportamento do consumidor da saúde, não tinha. Mesmo o set competitivo, né, que é uma pergunta meio trivial, né, quando a gente está na área de marketing, era difícil de se definir, porque nós tínhamos médicos, temos, né, o nosso corpo clínico é aberto, portanto, trabalha em outras casas, então essa marca do médico muitas vezes está associado a outras marcas que não são só a nossa. A gente tinha segmentos diferentes de atendimento ao cliente, e aí, normalmente, hospitais têm um foco específico, então tem aqueles que são direcionados para a classe A, outros para a classe B, a gente atendia todas as classes sociais dentro da BP, incluindo um atendimento ao SUS que a gente tinha, tem ainda, né, e esse lado filantrópico da BP, por mais que a gente atenda muitos a saúde suplementar, né, que são dos convênios e tais particulares, ela era muito introjetada dentro do DNA da marca. E a gente precisava muito fazer com que as pessoas nos vissem atuando dentro dos outros segmentos também. Porque essa excelência precisava ser reconhecida em outros segmentos da sociedade. A gente precisava atrair um público pagante importante ali para dentro de casa. Então, acho que o primeiro desafio foi olhar para essa percepção de marca muito associada à saúde pública e transformar essa instituição numa excelente instituição de saúde que também pratica a filantropia dentro do atendimento ao SUS ou a outros públicos, né? E aí a gente fala muito no branding, né, que não adianta você ter só uma comunicação belíssima se o produto não entrega, né, que a gente tem que estar sempre com a mensagem conectada ao valor real. Eu acho que para este segmento específico isso é ainda mais importante, né? Totalmente. Não adianta você... E eu imagino assim, você vai fazer comunicação para a área da saúde, você vai falar em excelência, você... né, todo mundo quer ser visto assim, mas você está a um atendimento de distância daquilo simplesmente não ser... E um atendimento a uma pessoa num momento realmente frágil, sensível, exatamente. E muitas vezes humano dependente, né? Porque a gente fala muito hoje de tecnologia. Humano dependente, mas gostei. a gente tem um lugar ali que é muito humano dependente, né? Na hora que você chega, você quer ser acolhida, você quer ser ouvida. Então, essa questão... Então, por mais que a gente coloque tecnologia no meio do caminho, e hoje tem muita tecnologia dentro dessas relações que a gente tem dentro da BP, a questão humana, ela é fundamental. E aí que eu acho que tem uma coisa muito especial quando a gente fala de branding mesmo, né? Que é o fato da marca estar conectada com a cultura. Então, enquanto esse elo não acontece, é quase impossível a gente fazer a transformação que precisa ser feita em negócios, né? Então, isso era muito claro desde o começo do processo de diagnóstico mesmo do que estava acontecendo dentro da BP. E essa preocupação, ela ainda é uma das nossas grandes prioridades. Fazer com que todas as pessoas que interagem dentro desse universo que é o cliente, né, centrado no cliente, entenda qual é a vocação da BP, ou qual é a proposta de valor da BP dentro daquela relação. A gente fala que a BP precisa proporcionar interações revigorantes, essa é a nossa essência de marca dentro de casa. Porque não importa se é entre colegas, entre médicos, na relação médico-paciente, todo mundo que tem uma interação com a BP deveria sair de lá revigorado, mesmo quando um diagnóstico não é bom.
Então, esse treinamento, esse entendimento do que é a essência de marca é fundamental para a entrega que a gente tem de saúde lá na frente. Eu acho que é o que qualifica, inclusive, né, é o sabor a mais que a gente tem dentro dessa relação. E quais são, pode ser exemplos bem específicos ou coisas mais gerais, mas quais são estruturas, processos, ferramentas, projetos, ações que vocês, enquanto marketing, né, lideram ou implementaram ou têm esse acompanhamento para fazer isso acontecer? Tipo assim, que eu fico pensando, não é campanha, ou não só. Não só. Ah, é rede social? Será que tem rede social de hospital? Fiquei pensando enquanto você falava, que às vezes aquilo que a gente conhece como clássico de uma estratégia de canais, Sim. talvez não se aplique para vocês, ou se aplica só que diferente. Ou o que às vezes não se aplica para uma marca mais consumidor geral, mas vocês fazem muito bem? Como que a gente trabalhou esse processo de uma forma geral, né? Então, a gente teve uma primeira fase, e assim, a BP tem 166 anos. Nossa. Que é muito tempo. Uhum. Então, imagina que quando Charles Darwin estava publicando lá a teoria da evolução, estava abrindo as portas. A BP é muito distante, não tinha luz elétrica, né? Então, é uma jornada. E se você for ver, né, a gente pensa, será que é antiga? Eu acho que ela é muito estratégica, porque como é que ela, né, sobreviveu a todas né, as intercorrências que aconteceram ao longo desses 166 anos e permanece super sólida hoje em dia. Ao mesmo tempo, eu vejo a BP muito como uma startup de 12 anos. Porque muitos dos processos estruturantes, mais conectados com o que a gente tem dentro de outras indústrias, eles foram constituídos ao longo dos últimos 12 anos, né? Então, não tinha DBM, CRM, a gente tinha, claro que a gente tem um banco de dados super grande e tal, lá a questão de segurança é algo que não dá para passar por cima, né? A gente está falando de dados de saúde das pessoas, LGPD extremamente respeitado ali dentro e tal. Então não é qualquer software, não é qualquer plataforma, não é qualquer... Não é. Uhum. Sempre exige algo a mais do ponto de vista de proteção mesmo das informações que tem lá dentro. Sim. E mesmo a gente, né, hoje com todas essas ferramentas colocadas, né, então ao longo desse tempo a gente tem um DBM super estruturado, tanto na visão clientes quanto na visão médicos, na visão de fontes pagadoras, na visão de docentes, na visão de alunos, porque agora a gente tem inclusive uma faculdade. Ao mesmo tempo, tem um cuidado importante que é diferente de outras indústrias. Então, quando eu vou conversar com você, eu também não posso usar dos seus dados pessoais dentro dessa relação que a gente tem, né? Uhum. Então, todo o processo de te recordar que está na hora de você fazer um exame preventivo, por exemplo, porque faz um ano, pelos nossos cálculos, que você não vai à BP, ele precisa estar muito cercado de uma abordagem adequada para que você não se sinta exposta dentro dessa relação que você teve com a BP. Uhum. Então, quando a gente fala de customizar, quando a gente fala de inserir IA dentro desse nosso universo, ele tem outras regras, ele tem outros cuidados que precisam ser colocados ali. Uhum. Acho que tom de voz e conteúdo são muito essenciais, né? Você não pode errar. Não pode errar, e a quantidade de conteúdos é um absurdo. Então, hoje, talvez a minha grande dor seja a quantidade de conteúdos que precisam ser gerados, bastante personalizados para cada jornada de cuidado que a gente tem. Então, como a gente estava falando, são 53 especialidades, são no mínimo 53 jornadas, que passa pela prevenção, que passa pelo processo de diagnóstico, que passa pelo processo de tratamento, que passa pelo processo de acompanhamento periódico após qualquer coisa. E não é só isso, acho que a gente tem um papel também importante de orientação em relação à saúde. Então, eu não converso só com as pessoas na jornada da doença. A gente está ali também alertando em relação a sinais que são importantes para que você procure uma pessoa especializada, cuidados que você tem que ter na sua casa do ponto de vista de vida para que te garanta mais vida no futuro e assim vai. Né? Então, por exemplo, um conteúdo que a gente faz muito é de atenção ao idoso.
Então, os cuidados que tem que ter dentro de casa para que ele não se machuque. Então, a relação, ela não é só na doença, né? A gente, a partir do momento que você estabelece uma relação com alguém ali, você tá na alegria e na tristeza. Então, construir essas jornadas dentro de casa não tem como, né? A gente precisa de ferramental para isso. Hoje a gente tem um CRM bastante robusto. A gente trabalha muito em parceria com os médicos e especialistas, porque também não é tudo que você pode falar. Muitas vezes a gente interpreta como leigo, né? Eu não sou médica, eu sou quase. Hoje já faço até alguns diagnósticos depois desse tempo de BP, mas a validação técnica ela é super importante, né? Então, esse processo, então, ele é possível de ser automatizado e a gente já usa muita automação. Então, só para dar um exemplo, né? Quando você vai fazer um exame, você vai lá com aquele seu, né? Com o seu hemograma completo. E aí, assim, às vezes um exame precisa de 8 horas de jejum, o outro precisa de 12 horas de jejum, o outro 14 horas de jejum. 14 acho que não chega, mas como é que eu encadeio isso para você? Antigamente era muito humano dependente. Então eu olhava ali para sua relação e falava, putz, ela precisa fazer jejum de 12 horas, o outro ela precisa beber água. Como é que a gente encadeia tudo isso? Tudo isso hoje já é feito de uma forma automatizada. Então, a partir do combo ali de exames que o cliente tem, a gente já consegue sugerir a melhor data onde está tudo reunido dentro de um encadeamento que é mais confortável para o cliente e com a orientação customizada. Então, vamos supor que um dos exames tenha 12 horas de jejum, o outro é 8, a gente já vai te pedir para vir em 12 horas de jejum e organiza melhor esse procedimento sem que você tenha que ficar, né, olhando 25 páginas de preparo em função de cada um deles. Então, essa é uma forma que hoje a comunicação está bastante automatizada e customizada na visão cliente para que a gente possa facilitar a vida das pessoas. Hoje, quais são os principais canais de comunicação que vocês utilizam? Hoje a gente tem as redes sociais, acabam sendo, né, um lugar importante de diálogo com o cliente. A gente tem o portal do cliente, que também a gente dialoga bastante por ali. A gente tem saque e ouvidoria, contact center, todos os chatbots da vida que a gente tem lá, todo o WhatsApp. Bom, a gente está com um portfólio importante e hoje dentro de uma visão mais omnichannel. Então, também é interessante porque aí a gente continua o diálogo a partir de onde a gente parou com o cliente, né? Hoje está tudo mais sistematizado, que é ótimo. E pensando canais mais ativos de construção de marca, além de redes sociais? A gente tem milhares mesmo, de réguas de relacionamento com o cliente hoje, por meio do CRM. Acho que talvez o nosso principal canal ativo acaba sendo dentro das nossas jornadas de CRM hoje. Mas eu acho que sem deixar de pensar numa construção também de marca institucional, porque a gente está falando muito dessa coisa do cliente porta para dentro, mas me corrija se eu estiver errada. Hoje em dia, não é mais uma relação, que eu estava pensando nisso enquanto você falava, às vezes a gente não se atenta muito a como hospitais ou como instituições de saúde fazem marketing, porque sempre existiu meio que uma relação de dependência. Mais marketing, menos marketing, você vai onde o seu médico está, onde é mais perto da sua casa, onde você mora. Mas eu acho que em 2025 existe sim uma necessidade de gerir uma marca institucional, construir atributos, inclusive de diferenciação, porque a gente está falando de pessoas, seja no médico, seja no paciente, que tem mais escolhas, né? Então acho que além do tratamento da porta para dentro, que lógico vai fazer muita diferença na hora da pessoa recomendar ou retornar, imagino que exista também uma necessidade de construir aí sem dúvida, atributos de marca e uma imagem de marca também, né? A gente, toda a estratégia hoje da BP, ela parte da visão de marca. Então, então a gente tem um trabalho importante de awareness e de conexão de todos esses valores corporativos dentro da marca-mãe, que a gente fala, né? Sim. E essa marca-mãe é que tem a grande missão, de certa forma, né? Então, a quantidade de interlocutores que essa marca tem hoje é absurda, né? A gente passa por governo, a gente passa por
agentes comunitários dentro dos projetos sociais que a gente tem Brasil afora. Hoje a gente está presente em todos os estados brasileiros, né? Então, com projetos específicos de capacitação, de acesso. Então, não tem como a gente não trabalhar essa conexão com a marca-mãe, essa construção de imagem corporativa dentro de casa. Como que a gente faz isso, né? Então, tem um lugar que são de comunicações mais institucionais mesmo, que são feitas de diversas, a maioria via digital, sem dúvida, mas a construção do relacionamento estratégico, né, ou dos formadores de opinião que estão dentro de uma estratégia de comunicação corporativa também é um pilar extremamente importante para nós. E aí a gente está falando com diversos segmentos de formadores de opinião, dentro de educação, dentro de saúde, dentro de pesquisa. Não tem como fazer assistência se não tiver educação e pesquisa conectado a esse business. Então, muitos estudos, muitas pesquisas científicas também são fatores de conexão de reputação junto à BP. Então, a gente trabalha muito com a academia também, dentro da evolução da medicina, dentro da proposição de novos protocolos clínicos. Então, é complexo, é um fator complexo, mas a gente trabalha sempre, né, a marca corporativa, com todos os assets de estruturantes do ponto de vista daquilo que a gente se propõe a ser como BP. Aí, a partir disso, a gente trabalha os públicos de uma forma segmentada, depois a gente trabalha, a partir da segmentação, a gente trabalha as ofertas. Então, o cliente está sempre no meio da estratégia, né? Antes mesmo até dos nossos próprios serviços, dentro das expectativas e tudo que a gente tem ali. Não sei se eu respondi sua pergunta. E quando você pensa, você que teve várias experiências até em outros formatos, em outras indústrias, o que você acha que mais mudou no marketing nos últimos anos e o que tende a mudar agora com a adoção de inteligência artificial? Para mim, é a decisão pautada em dados, que ela sempre existiu, mas eu acho que hoje a gente tem ferramentas de captura dessas informações bastante diferenciadas, tanto que a gente fala de mar aberto, né, que é a pessoa que está fora do nosso universo, quanto a informação que a gente tem dentro de casa, e o processamento dessas informações na tomada de decisão. Então, acho que esse é o ganho que a gente tem hoje, o ganho mais relevante que a gente tem dentro de marketing. Quando você pensa agora para o futuro, entrada de inteligência artificial, várias possibilidades, quais aquelas que você acredita que vai fazer mais diferença no que é construir marca, no que é fazer marketing a partir de agora? Eu gosto de pensar a inteligência artificial em 3 camadas. A primeira delas é a mais operacional do que a gente tem em marketing, né? A quantidade de geração de conteúdo que a gente precisa fazer, a quantidade de peças que a gente precisa gerar, a quantidade de testes AB que a gente coloca em cada uma dessas jornadas para a gente entender qual delas está, em que parte do funil a gente está convertendo, ou a gente está perdendo esse cliente, ou essa relação que a gente tem ali. E eu acho que a inteligência artificial, ela vem, e já usamos dessa forma, né, para potencializar esse lugar de volume necessário do ponto de vista de conteúdo. Onde eu acho que está o desafio da inteligência artificial hoje dentro dessa camada que é mais da fábrica de comunicação. Se desenvolver ao ponto de pegar esses entremeios que a gente tem da marca, né? As diretrizes da marca. A linguagem, eu acho que hoje, já foi um desafio no passado, mas hoje ela está mais coerente. A gente trabalha com a pupila, né? A pupila hoje gera uma série de imagens, vídeos que estão muito mais conectados, muito mais reais com o que a gente está fazendo hoje dentro da marca. A partir das temáticas que a gente tem ali também dentro da marca. Então, eu acho que esse gás, né, essa potencialização do ponto de vista de volume e qualidade ali na operação, acho que é o grande ganho que a gente tem hoje do ponto de vista operacional de marca e marketing. Quando a gente vai para o relacional, acho que aqui tem acho que ainda tem um desenvolvimento a ser feito, que é
uma visão mais sistêmica em relação ao que a gente está fazendo com os diversos públicos com os quais a gente se relaciona. Né? Muitas vezes eu estou conversando, por exemplo, com um médico que, na verdade, é para chegar na relação com o paciente dele. Né? Então, eu acho que essa sistematização mais difícil hoje dentro do nosso universo de relações. Por outro lado, explorar o comportamento do consumo, entender melhor as desk research que a gente levava milhares de anos para fazer, hoje a gente faz em um segundo. Então, isso faz com que a gente crie outras hipóteses e outras conexões que são importantes dentro desse drive de como é que a gente conduz a relação e como é que está mudando o comportamento de consumo ao longo do tempo, né? E hoje com muito mais velocidade. E quando a gente vai para esse lugar mais inspiracional, né? Que essa nossa razão de ser, eu acho que quanto mais as marcas, na BP eu acho que a gente teve muita sorte, né? Valorizar a vida é um lugar que é meio atemporal. Então, por mais que mudem as estratégias, né? Beber desta fonte do que nos inspira, corrige rota muito fácil do ponto de vista de relações e de operação. Então, acho que aqui é um trabalho que é mais drivado pelo humano. Eu entendo que essa estratégia, ela está muito dentro do contexto que você lê do mercado, dessa interpretação que você faz de futuro. Aí não tem IA que ela te dá ali dicas, ela te traz caminhos eventualmente, mas eu entendo que isso está muito dentro de um lugar mais humano de ser feito. E como, do ponto de vista de time, tem sido essa adoção de novas ferramentas, de novas tecnologias? Porque existe sempre essa dualidade do, legal, ele está salvando minha vida, está facilitando minha vida, ao mesmo tempo preocupações em relação ao futuro do trabalho, muitas manchetes mais alarmistas. Como é que foi esse processo para vocês? A gente tem levado claro, tem momentos que assusta, né? Eu lembro do primeiro filme que eu vi feito por inteligência artificial, eu falei, ferrou. Ferrou. Acabou para nós, vamos fazer curso de, sei lá, qualquer outra coisa. Uhum. Mas hoje, assim, eu tenho menos essa visão. Eu entendo que ela é um bom ferramental, que não tem como a gente não estar dentro desse mundo, né? A gente tem uma adoção super rápida. Eu estava vendo uma estatística do ano passado para esse, acho que 75% das empresas já estão dentro, né, das generativas, e não tem como a gente não estar dentro desse universo. O que eu tenho desafiado muito o meu time, é claro que a adoção depende de cada um dos perfis. Teve gente que a gente perdeu, que falou, putz, não sei, não é nessa linha, se for tudo dentro desse lugar, não... A própria pessoa se retirou não cabe mais, não estou me vendo mais dentro desse lugar. Mas tem muita gente muito animada com isso também, né? Que vai buscar dentro dessas ferramentas e que traz oportunidades. O que cresceu muito no nosso universo foi a questão de collab mesmo, de identificação de marcas com... muita afinidade com a gente, e daí surgirem oportunidades de parceria interessante, que era mais difícil no passado, talvez. Hoje acontece de uma forma mais organizada, e a gente tem sentido que essas parcerias têm feito a gente crescer muito. Então, essas conexões, e a equipe trabalhando muito mais dentro desse lugar mais estratégico do que na operação. Então, enquanto perdia dias ali, né, fazendo uma série de pesquisas, hoje isso vem mais rápido, as conexões são mais rápidas, sobra mais tempo para a gente fazer esse tipo de relacionamento e crescer junto, né, com outros mercados ali dentro das ações, das proposições que a gente tem dentro de casa. Então, eu vejo com muito bons olhos essa tecnologia chegando não, né, já aí no nosso dia a dia. Uhum. Eu fico com uma dúvida, assim, claro, a gente está em 2025 tendo essa conversa, a inteligência artificial, ela não só é uma realidade, como ela já é uma realidade no trabalho Sim. de todas as áreas. Mas eu acho que é uma posição ainda privilegiada, você como liderança de marketing, ter inteligências artificiais à disposição para suas tarefas. Uhum. Então, como você mencionou a Pupila e imagino que outras ferramentas, pensar assim, cara, eu tenho no marketing investimento, e investimento não só orçamento, mas time, treinamento, parceiros,
para fazer essa tecnologia acontecer nos meus processos. Uhum. Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente nessa transição. Muita gente que às vezes pegou o bonde da euforia, arrumou uma linha no centro de custos e foi ser feliz. E muita gente que ainda está, como é que eu provo a relevância disso para a minha liderança? Como é que eu arrumo um espaço mesmo dentro da empresa para dizer, oi, aqui no marketing eu preciso de um pouquinho disso. Eu gostaria que esse milagre acontecesse na minha área. Ah, muito legal que você paga o ChatGPT, ou o Gemini, ou da Microsoft, para todo mundo igual, mas aqui eu tenho as minhas demandas, eu gostaria que elas fossem atendidas por essa tecnologia, por essa plataforma. Que é uma conversa que a gente é acostumado a ter em relação ao fornecedor, e isso é desde sempre, mas eu queria ouvir de você, particularmente por isso, assim, porque você está num segmento específico em que o marketing não é um fim nele mesmo, ao contrário de, né, bens de consumo, etc. E eu imagino que o seu dia a dia entre as lideranças sejam com pessoas que realmente não entendem de marketing. Sim. Que entendem, né, muito bem, que entendem muito Ou bem não, das acham que entendem. Ah, mas daí eu sou formada em Né, empresa, não né? é? Tô Exatamente. bem. Aí se for pra gente... Tem um pouco de médico e louco, todo mundo tem um pouco lá de marketing também. Não, imagina, eu tô aqui fazendo suposições, mas é porque eu acho interessante isso, e eu acho que você tá numa posição, talvez, de aconselhar pessoas que podem estar ouvindo a gente agora com esse mesmo desafio. Nossa, eu tenho muitas réguas de CRM, mas às vezes a minha liderança vem da engenharia, Uhum. vem de outros lugares. Como é que eu mostro que isso aqui, que beleza, é o mundo e já entendemos que é a realidade, isso aqui é útil para mim? Então, como que você fez esse processo de, às vezes, fazendo o primeiro teste, comprovando a relevância, ganhando espaço para mais? Como que você foi convencendo a empresa de que o marketing precisa de um investimento nisso para ele mesmo? Bom, a primeira coisa é isso mesmo, é o tempo inteiro a gente está ali se provando e mostrando que o investimento vale a pena dentro dessas ferramentas. Sim. Tem um ponto, a gente precisa estar muito conectada com o negócio, né? Então, essa coisa do marketing só imagem não alimenta, né? A gente precisa gerar EBITDA, mesmo sendo da saúde, né? Então, a saúde não tem preço mais ou menos. A gente precisa, né, ter rentabilidade para reinvestir, para capacitar as pessoas. Então, acho que o ponto de dados, ele conversa muito com isso. Então, são pequenos testes, sim. A gente vai fazendo pequenas POCs com todo mundo que aparece para a gente entender se vira curva, se deu certo, se não deu, e tudo bem. Aprendizado dentro. Se não deu certo também, beleza, muito obrigado, vamos para o próximo e a gente vai testando isso. E eu acho que hoje a gente tem os indicadores de negócios muito conectados com os indicadores de marketing. Que legal então, isso. quando a gente fala, por exemplo, dessas réguas, tem um lugar que a gente precisa sempre habitar ali, que é uma qualificação de receita, por exemplo, dentro do que a gente faz. Então, como é que os nossos indicadores de comportamento que a gente tem hoje nos trazem indícios de que aquela pessoa tem um lifetime value maior no futuro? Então, como é que eu construo essa relação fazendo melhores apostas em relação a quem vai ficar mais tempo comigo? E a partir desses testes e resultados, e o quanto isso trouxe, o quanto esse cliente está mais fiel a mim, o quanto fazer o co-branded com um médico me traz mais clientes ou me traz menos clientes, que tipo de conteúdo. E tudo isso você vai metrificando, e lendo e apresentando de volta. Tudo metrificado. Uhum. Então, fizemos co-branded com o médico, ele postou lá nas redes dele, nós também, a gente está no consultório dele, a gente está quanto trouxe. Ele tem um perfil muito parecido com este outro médico. Uhum. O quanto os clientes dessa pessoa que a gente fez o co-branded estão satisfeitos, porque a gente mede satisfação e NPS de todos os clientes que passam lá. Então, esse cara veio pela instituição ou veio pelo médico? E a partir daí a gente tem várias métricas. Então, hoje eu sei se o cliente veio por conta da marca institucional ou se ele veio por conta do médico. Se o cliente que vem do médico fica mais tempo, ou é o cliente que vem por meio da marca da instituição, uhum. E tudo isso a gente vai contabilizando ali em EBITDA. Então, assim, a instituição trouxe 30% dos pacientes que a gente tem hoje dentro de casa. Quando a gente tira o investimento de uma especialidade específica, o quanto cai
no volume daquela especialidade. E aí a gente metrifica tudo. Então, não tem jeito. A gente, no fim das contas, tem que mostrar o quanto a gente trouxe de receita, o quanto a gente está trazendo de novos CPFs, o quanto é o churn, quanto as pessoas deixaram de usar a BP depois de um ano. Então, é o tempo inteiro baseado, a gente tem dashboards lá, tipo sala de comando, Nossa, olhando total. isso o tempo inteiro. Vai lá conhecer a gente que vai ser bem interessante. Não, eu fico Super curiosa. convite. E que loucura, né? Vocês tratarem... Que loucura não, eu acho que faz total sentido vocês tratarem o marketing tão como uma ciência, exatamente dentro de um contexto que eu imagino que todas as conversas precisam ter embasamento científico, né? Mas aí a minha pergunta é, beleza, nós temos tudo em dashboards, em dados, em números, mas a gente está falando essencialmente de pessoas. E aí a imprevisibilidade, a criatividade, o instinto, o gut feeling, onde que ele entra Em também? todas as etapas da jornada. O que a gente trabalha muito dentro de casa é com hipótese. Tá. Então, o que a gente faz? Então, a primeira coisa é assim, o que eu quero quando eu olho, por exemplo, para uma relação com o médico? Eu quero um médico que me ajude a construir a BP, eu quero um médico que tenha muita qualidade assistencial na entrega que ele tem, e eu quero um médico que me ajude a levar o nome da BP para outros lugares. A partir deste dado quali, de certa forma, né, de como eu quero a relação com o meu médico, o que vem de indicadores que me embasam e me ajudam a entender se eu estou indo para esse caminho de construção de relação com o médico. E a partir daí tudo vale. Acho que é aí que entra o humano e as estratégias e a criatividade de como é que a gente engaja, ou de entendimento a partir dos dados do que está dando errado e como é que a gente cria mecanismos para que a gente corrija aquela relação que não está tão saudável. Então, a criatividade ela está intrínseca à nossa atuação, mas é muito interessante quando os dados respondem àquilo, né? Então fica mais fácil da gente defender verba, investimento e o que quer que seja. E acho que foi assim que a gente foi fazendo. Devagarzinho, pequenininho. Daniel participou comigo desse trabalho lá atrás, ele aprendeu comigo ali, eu estava chegando na BP, quando a gente começou a fazer esse lugar de diagnóstico de marca, e a gente não tinha nada. Então hoje, quando eu olho o ferramental que a gente tem nesses últimos 10 anos, e a gente não está falando de uma empresa que investe como mercado financeiro, né, de onde eu vim. Sim. Mas, mesmo com recursos limitados, o recurso é finito realmente, né? Qual é a prioridade, qual é o pipeline, né? Qual é o roadmap para que a gente chegue lá? Eu falo que o meu grande sonho é conseguir fazer relacionamento com o cliente a partir da visão do indivíduo. Então, que é eu chegar para trabalhar e a BP me reconhecer como colaboradora, que é eu passar no PS e ela saber que eu sou colaboradora, mas que naquele momento eu estou dentro de uma jornada assistencial, que ao chegar na faculdade para dar aula de marketing, eu estou entrando como docente, e a partir daí, né, a minha relação é outra. Então, a gente ainda não está nesse lugar, mas a gente está aos pouquinhos conectando esses dots, então acho que é importante saber onde você quer chegar, porque aí, mesmo que você faça desvios, né, a gente está indo meio que para a mesma trilha. Acho que para mim, esse é o mapa do tesouro, assim, de conseguir, em pouco tempo, a gente conectar toda a tecnologia com pessoas, com treinamentos, com propósito, para a gente fazer o negócio acontecer. Eu fico imaginando que, assim, a gente discute muito use case, a gente conversa com pessoas de muitas indústrias, né? E como você estava falando, eu imagino que o budget de marketing também não é a coisa mais abundante que a gente tem. E ao mesmo tempo, você tem milhares de regras de comunicação que precisam ser preenchidas, personalizadas, acolhidas, e tudo isso precisa acontecer com uma identidade de marca. Foto do banco de imagem não vai te ajudar. Não. Aquele médico sueco não é a melhor representação faz total do sentido. Estudante de medicina Sim. brasileiro. Sim. Que impacto você acha que isso trouxe, primeiro, para as regras de comunicação, para os públicos, né, alvo, né, esses diferentes stakeholders,
E até para o público interno, aquele que aprova o cheque, assim, como é que eles estão vendo esse processo? Eles perceberam uma mudança na qualidade dessa comunicação? Eu acho que o primeiro impacto é que a gente acabava muito restrito. Então, o que eu tinha que fazer? Como médica, eu precisava fazer banco de imagem o tempo inteiro, banco de imagem proprietário. Ia lá e fotografava os atores, para que a gente tivesse algo que fosse dentro da nossa realidade, né? Então, o meu custo de geração de imagens, filmes, era muito alto. Muito alto. E no fim das contas, a gente usava aquela mesma imagem, né, em diversos, assim, o ano inteiro, né? Eu não tenho tanta verba assim, né? Então, a gente fazia um banco de imagem que tinha um vencimento, né? Então, eu só podia usar durante aquele período. E ficava muito restrito. Hoje a gente tem uma oportunidade de customização. Então, assim, putz, às vezes eu tenho que falar com o cara, gente, hospital é uma coisa muito maluca, porque tem profissionais de todas as áreas que vocês podem imaginar. Todas as áreas que vocês podem imaginar. Então, às vezes tinha que falar com o pessoal de pintura. Pintura mesmo, pintura. As pessoas pintam as coisas dentro do hospital e a equipe interna. Não para nunca, é 24/7. Hoje eu consigo trazer uma identidade, de certa forma, né, bastante customizada para os meus públicos internos e para os meus públicos externos. Então, o feedback que a gente teve é que a comunicação está mais vivaz. Olha! Dentro do que a gente está fazendo hoje na comunicação, né? Então, acho que por conta desse cuidado de personalização também dentro da geração de imagens, filmes, porque a linguagem a gente sempre foi muito chato, né? Porque uma marca que valoriza a vida não fala desse jeito, né? A gente não está fora das nossas diretrizes de linguagem. Quando a gente produzia as fotos, a gente também tinha uma diretriz, mas cada fotógrafo tinha ali seu jeitão. Acho que olhar hoje a oportunidade que a gente tem de geração de banco de imagens, de certa forma, ali muito alinhados com o que a gente tem, trouxe uma riqueza de comunicação, de olhar, de sensibilidade, né, de percepção para as pessoas diferente. Então, acho que eu não quantifiquei isso, mas o feedback tem sido muito bacana em relação às campanhas que a gente tem feito. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, a gente pincelou várias dessas coisas durante a conversa, mas até para a gente começando a amarrar, eu queria te fazer essa pergunta de forma estruturada, para que você respondesse de forma estruturada, porque eu acho que tem muito valor, que é, de que formas a inteligência artificial é parte do dia a dia e do trabalho de vocês? Então, estamos falando aqui de geração de imagens, mas se a gente fosse dar uma geral, assim, onde é que a inteligência artificial já mora no seu dia a dia? Tá. Hoje ela está dentro das plataformas de relacionamento que eu tenho na BP, de relacionamento com o cliente. Então, hoje meu CRM, ele tem muitos agentes de IA fazendo uma parte desse trabalho. Que é aquilo que a gente estava falando do quais exames você tem para fazer, por exemplo, qual vem primeiro, e isso aí já é então, tudo... encadeando na visão cliente, e conectada também com o business, né? Então, hoje, muitas das ferramentas que a gente tem no marketing já são insumos para a operação. Hoje, dentro de casa, a gente tem uma área que chama Command Center. E o Command Center, hoje a comunicação está tão personalizada que eu preciso entender o que está acontecendo na minha operação para real time disparar a comunicação para o meu cliente. Então, por exemplo, na hora que você chega no PS e tira a senha, eu monitoro quanto tempo você chegou até o médico. Porque se esse tempo de espera for muito longo, a gente precisa interagir. Eu preciso fazer algo com você ali no meio do caminho. Não te entreter, né? Mas quase isso, de certa forma, né? Para fazer com que aquela vivência, você vai ser atendido. Muitas vezes até sabendo que é um caso de baixa complexidade, se eu não levo para uma consulta e tiro ele daquele fluxo de pronto-socorro, por exemplo. Então, hoje, a gente tem muitos agentes de IA monitorando a nossa operação, alimentando todas as informações que a gente tem dentro do CRM, já fazendo, do DBM, né, e disparando as comunicações por meio das nossas plataformas. Então, eu uso muito inteligência artificial dentro de casa, do ponto de vista, principalmente dentro do meu banco de dados e dentro da customização das relações que a gente tem ali, então, além da comunicação. Então, tem desde
pessoas sendo atendidas até e-mails sendo escritos, peças sendo criadas, tudo isso sem nenhuma ou pouquíssima interferência, vou até usar seu termo que eu gostei, com pouquíssima humano dependência. Mais ou menos, porque tem uma supervisão. Tá. Tem uma supervisão, é necessário ter a supervisão. Então, dentro das rotinas mais automatizadas, a gente tem momentos ali de checagem. Sim. Porque senão não dá para deixar tão na mão da inteligência artificial assim, né? É importante que a gente tenha os monitoramentos, entender. Um dos nossos indicadores, por exemplo, é quando a pessoa não abre o WhatsApp ou não abre o e-mail. Aí a gente muda o título. Muda a primeira chamada para entender se aquilo, né? Putz, por que ela é importante para ela? A gente fala que é direito dela saber que naquele momento o PS está um pouco mais cheio. Se ela não prefere, se não for urgente, se ela não pode ir um pouco mais tarde, né? Então, a gente testa e a gente supervisiona, de certa forma, o trabalho que está sendo feito ali pela IA, mas ela já é responsável por uma parte importante do trabalho que a gente tem hoje dentro das rotinas de relacionamento. Sim. É bastante humano independente. Ela trabalha com supervisão. Eu gosto disso, assim. Acho que uma coisa que eu não falei, então, que vai ao encontro do que você está falando, a gente tem fóruns de linguagem com o time de comunicação. É um dia que a gente prega todas as comunicações que a gente fez na parede, ou deixa ali rodando no computador, e olha e fala, putz, é nosso ou é do concorrente, né? De quem está conversando aqui dentro dessa linguagem de comunicação. Pega todos os posts que a gente fez, para cada submarca que a gente tem, fala, putz, essa imagem... Nossa, esse aqui não tá legal. Desse exercício, vocês olham juntos e se questionam, isso aí é nosso ou poderia ter sido feito por outra marca? Exatamente. É muito bom isso, muita gente pode fazer isso, inclusive. Muita gente pode fazer, e é um exercício excelente. E eu ia dizer, muita marca não passaria nesse teste. Essa questão da coerência do discurso é muito forte dentro de casa, e quando você coloca tudo junto, você vê as inconsistências na hora. Você olha e fala, putz, essa pessoa não é a nossa pessoa, essa palavra a gente não usaria na nossa linguagem, esse call to action está extremamente diretivo e não participativo, então é super interessante isso. E realmente, no último fórum que a gente teve, foram poucos apontamentos em relação à linguagem visual, né, as pessoas e tal que a gente usou nas campanhas. Então acho que esse é um ganho, eu não tinha parado para refletir sobre isso e realmente estava muito na linguagem, principalmente de educação, que é um business novo para a gente, mas do ponto de vista de conjunto da obra, era BP com certeza. Muito bom. Bom, agora a gente vai encaminhando para o nosso momento de encerramento. A gente falou muito, acho que, desse contexto e, cara, de toda a complexidade das atividades, mas eu realmente, assim, eu tô saindo dessa conversa muito, muito fascinada pelo pensamento extremamente avançado, do estratégico à execução, de comunicação, de novo, de um ambiente que às vezes a gente não espera, não glamoriza, porque não tá nos... Mas olha a finesse, assim, olha a sofisticação mesmo de comunicação. É uma questão científica, né? Eu acho que uma coisa inspira a outra, assim, você vendo um ambiente científico, na hora do marketing, você faz dele uma ciência, e aí você consegue mensurar tudo, você consegue ter controle de tudo. Total, e é realmente como se fosse um organismo. O que está acontecendo num lugar está informando o outro lugar e vice-versa. Tipo, as metáforas com medicina são infinitas. É verdade. E eu nem esperava que a gente ia... Eu nem esperava que eu ia sair daqui com esse tipo de insight, mas realmente... mas dando conta desse organismo todo, a gente queria voltar um pouco para você, nesse nosso momento final, assim, pensando agora na sua posição, não só liderança desse time, não só uma pessoa que faz acontecer uma marca com esse nível de complexidade, mas você enquanto, acho que, pessoa que está com a gente navegando este caos de informação, de conteúdo, de ferramenta. Como que você se prepara para o futuro? Como você se mantém atenta ao momento presente? Como você se mantém renovada, criativa, atualizada? O que te ajuda a se abastecer, a se reenergizar? Bom, eu leio muito. Eu sou bastante curiosa
E eu estou sempre navegando, assim, navegando inclusive outros lugares, assim, que não sejam tão marca, né? Tem uns podcasts que falam muito de inovação ou inteligência artificial em outras áreas que não são a minha. E eu acho que sempre traz um pouco desse insight, eu gosto de navegar em lugares onde as pessoas não olham tanto. Porque eu acho que essa diversidade de pensamentos é que faz com que a gente tenha novas hipóteses para trazer para dentro de casa, né? Uhum. Então, eu sou muito do podcast, então vou para academia, indo para o trabalho, então eu vou ouvindo diversos podcasts que eu acho que ajudam a inspirar. Tem algumas pessoas que são referência, você é uma, inclusive. Obrigada, muito obrigada. Mas que são Uma honra. referência. Eu gosto de estar em eventos de inovação também, e muito menos navegando dentro desse lugar de marketing, mas muito mais do mercado, do que está sendo feito, de que tipo de insight, que tipo de cliente que esses mercados estão olhando e por quê, como é que eles estão trabalhando isso. Nosso mercado é cheio de siglas, né? Cheio de siglas, meu Deus, né? Cada dia que a gente olha, surgiu mais uma, eu falo, Jesus. Outro dia veio um B2G, eu falei, nossa, o que seria B2G? Aí depois falei, relacionamento com governos. Falei, ai, gente, tá bom, vai, já faço, né? Ufa, né? Pensei que era mais um público que eu precisava. Você tinha que aprender. Mas, meu Deus, surgiu mais um. Não, ai, bom, beleza, esse a gente tem, tá tudo certo. Então, acho que esse olhar de curiosidade mesmo, de entender mercados. A inteligência artificial, inclusive, ajudou bastante nisso, né? No aprofundamento, em pesquisar coisas que eu não sei, então, e passear, né? Abrir a mente. Eu sou dos festivais, eu adoro música, eu adoro shows, eu adoro ver as ativações que tem nos shows. Ah, muito bom. Então, acho que vai trazendo um olhar de comportamento de gerações diferentes também, que eu curto bastante. Uhum. Eu estudo muito a questão do futuro do trabalho. Eu estou hoje dentro de uma estrutura que o RH está junto com a gente. Então, essa troca, e relações governamentais também. Então, esse olhar de sustentabilidade com o desenvolvimento de pessoas, com estratégias de negócio, marca e marketing. Eu acho que é uma combinação interessante, assim, de visões diferentes. Então, eu curto bastante. Tem um lugar que eu aprendo muito para a BP. A gente tem um conselho consultivo de cliente. A gente tem 2 em andamento, e um dele é de clientes diversos, que é muito rico, muito rico. Acontece a cada 45 dias e a gente está lá com o cara que está o usuário, né, que tem lá suas limitações do ponto de... mas que está ali contribuindo para fazer a construção de um serviço diferente para ele. E aí, é engraçado que esses comitês, eles trazem um monte de parceria que olham, né, ouvem aquelas histórias, se comovem e ajudam a gente dentro da formatação de uma nova jornada. Então, eu aprendo muito com o próprio cliente, acho que isso é bem interessante. Então, eu procuro estar com o radar ligado, assim, né? E principalmente naquilo que eu não conheço, né? Aprendendo coisas novas, assim. Olha, um marketing que periodicamente bota toda a sua comunicação junta, olha e faz a autocrítica, aprende com aquilo, e que periodicamente tem um conselho consultivo de clientes... Pronto, eu me despeço. Tchau pra vocês. Mas você vê que é interessante, porque numa discussão toda de tecnologia, tem um quê de um básico, né? Do que é juntar tudo, falar com as pessoas e entender o que é relevante, o que precisa melhorar, quais as oportunidades que a gente tem, né? E são dois rituais, assim, são 2 processos que eu tenho certeza absoluta, não é todo time que tem, não é toda marca que tem. Façam, porque é muito bom. A gente aprende muito. Inclusive, né, com um olhar muito crítico em relação ao que a gente faz. Uhum. Então é muito legal. Se permitir, acho que aprender e criticar e evoluir mesmo. E aí é isso, aí uma tecnologia, outra, essa entrou e somou. Essa que entrou não fez a menor diferença. Aí que você vai aprendendo mesmo, né? Tem muito do que a gente fala da tecnologia como uma ferramenta de expansão, de ampliação, que habilita novas possibilidades, mas no final é a gente que está no controle, é a gente que está observando esse processo, a gente que está vendo os resultados e está guiando a direção do futuro. Sim, super importante. Bom, para as perguntas finais, eu não gosto quando chega no final, porque a gente pode sempre continuar conversando, está acontecendo toda vez. Perguntas finais, mais rapidinhas. Se você pudesse criar uma ferramenta de inteligência artificial, qualquer uma, para qualquer coisa, mas ela precisaria facilitar a sua vida, o que você criaria?
uma ferramenta que desse toda a contra-argumentação dos aprovadores, sabe? Essa dá pra vender. Essa tem gente que compra. É uma ferramenta de objeção. Você coloca a campanha e fala, putz, essa pessoa provavelmente vai pegar neste ponto, aí você constrói toda a defesa daquilo que a gente acredita. Você já discutiu, quando você chega para apresentar, ela já foi totalmente você tem discutida. todos os argumentos estruturados em relação à crítica que pode vir à campanha. Muito bom, muito bom. Eu achei que você ia falar de alguma forma de chegar no festival mais rápido sem pegar fila e perrengue. Também. Nossa, isso aí também compraria. Tudo bem, é verdade, eu não tinha pensado assim. Ela vai em todas, não tem ideia. Eu gosto de show. Demais, eu também adoro show. Muito bom. Exatamente, já tô com a minha agenda agora dos próximos. Não, agora tem que ver como é que vai fazer uma ação de marca dentro de um festival. Pois é. Dá pra, assim, Pois é. Vamos colocar esses humanos independentes, tudo pra pensar. Acho. Vamos ativar isso aí. Imagina o tipo de mensuração que dá pra fazer dentro de um festival. A quantidade de dados que dá pra gerar de lá. Nossa, que isso? Incrível. Eu sempre olho lá nos festivais um pouco das estatísticas, porque eu acho demais, assim, o que pode, a quantidade de informação gerada, de insight que deve vir, né, demais. Muito bom. E aí, a nossa última pergunta, já que o podcast chama Tudo o que Importa, a gente gosta de trazer sempre esse olhar do que é mais importante para esse momento, e aí aproveitando as pessoas que a gente está convidando, que são pessoas que eu tenho certeza que quem está ouvindo tem uma admiração, tem uma coisa de quero chegar lá, ou quero trabalhar com essa pessoa, quero trabalhar para essa pessoa. O que você acredita que mais importa hoje no desenvolvimento profissional de alguém? O que você recomendaria? Tempo de qualidade para ouvir de verdade, sabe? Que a pessoa tem por trás daquela mente também bate um coração, sabe? Então, tá próximo da equipe. Eu acho que assim, eu aprendo muito, né? Muita gente me procura para ser mentor dentro da BP e eu falo, nossa, eu sou muito mais mentorado por essas pessoas do que qualquer outra coisa, mas eu acho que tempo de qualidade, ouvir de verdade, é uma raridade hoje em dia, né? A gente está o tempo inteiro tão conectado, você está na reunião, respondendo o WhatsApp, respondendo o e-mail. Então, parar e ouvir, olhar no olho, sabe? Entender o que tá vindo dali, seja o que for, eu acho que é muito rico. Não, e aí ficou o gancho perfeito para eu agradecer pelo seu tempo de qualidade. Obrigada. Pelo tempo de qualidade que a gente teve com você. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de ter você aqui na Pupila. Eu tô feliz também com vocês. Obrigada. Valeu. Obrigada.